tudo bem? Hoje eu vim aqui para responder a dúvida de uma seguidora que perguntou sobre refluxo em crianças. Esse é um tema muito importante porque é uma coisa muito prevalente que acontece muito nas crianças. Primeiro a gente tem que pensar no que é fisiológico normal, por conta da imaturidade da criança, no que é patológico. As crianças nascem com os sistemas de controle muscular, músculo-esquelético um pouco imaturos. Então é normal ter um pouco de refluxo. Existe um refluxo que é fisiológico, ele acontece em função da imaturidade, até os 6 meses de idade mais ou menos. Geralmente costuma piorar um pouco em torno dos 3 meses, que é quando a criança começa a se mexer muito, fazer esforço para sentar, e isso aumenta a pressão na barriguinha e faz voltar mais leite. E é aquele refluxo assim, que o neném mamou, de repente ele tá lá olhando pra você, ele faz, dá aquela vomitadinha e continua rindo e o neném tá ótimo. Esse refluxo fisiológico, ele não traz desconforto para a criança. É só uma volta de um leitinho, é como se tivesse lá na tampa de leitinho do estômago e volta aquele excessinho. Por quê? Porque a gente tem um músculo na boca do estômago que chama esfíncter esofágico, que ele tem que fechar depois que a gente se alimenta, para evitar que aconteça o refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago, que é o caninho que leva a comida lá para o estômago. Quando esse músculo é imaturo, às vezes ele não fecha logo depois da amamentação ou da alimentação, seja lá o que a criança tenha ingerido, e ele pode abrir. Quando você vai trocar uma fralda, o neném chora, aumenta um pouquinho a pressão na barriga, você mexe na criança e volta aquele leitinho. Mas volta, gente, leite sem conteúdo gástrico ácido que causa dor e desconforto na criança. Não é patológico, é fisiológico, é em função só de não estar fechado, né? É como se transbordasse o excesso através de uma porta que deveria estar fechada e ela ou está fechada não muito fortemente ou ela está aberta por causa da imaturidade desse controle que a criança tem. Isso vai acontecer mais ou menos até os 6 meses de idade. Então, até umas 20 vezes por dia voltar aquele leitinho, que volta uma quantidade pequenininha, independente se é grosso, se é fino, se é talhado, se é azedo, isso não vai definir pra gente se é patológico ou se é fisiológico. O que vai dizer pra gente se esse refluxo é fisiológico ou patológico é o que esse refluxo deflagra nessa criança, quais são as consequências secundárias. Tem desconforto? A criança chora muito? Você percebe que ele sente dor depois que ele tem desconforto? É uma criança que está sempre irritada, se jogando para trás, fazendo essa posição assim que a gente chama de opistótono, procurando uma posição de conforto. É uma criança que toda vez que a gente deita chora muito porque parece sentir desconforto. Ou é uma criança que tem repercussões no ganho de peso, no sono, na vida toda dela. Quando tem essa repercussão negativa, geralmente é um refluxo patológico. Não é só em função da imaturidade. Está acontecendo por causa de algum outro problema. Na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, isso está relacionado às alergias alimentares. Então, uma coisa que a gente tem que pensar são as alergias. E, em geral, a primeira alergia que a gente vai pensar é a alergia à proteína no leite de vaca. Tá? Se você acha que seu bebê tem um refluxo que está além do normal, que o seu bebê está tendo repercussões desse refluxo, que está trazendo desconforto para ele, de dor, de sentir boca amarga, de sentir dificuldade de posicionamento, de toda vez que deita, reclama, que não consegue ficar deitado, converse com o pediatra e considere a possibilidade do seu bebê ter alguma alergia ou alguma coisa que está causando esse refluxo. Aqueles refluxos que são cirúrgicos, que acontecem por questões cirúrgicas, também tem que ser considerados. A gente tem algumas questões como estenose hipertrófica de pylori, que pode levar a criança a vomitar tudo que ela ingere. Mas em geral é assim, se alimentou, vomita muito, em grande quantidade, a criança não ganha peso e a repercussão é grande. Converse com o seu pediatra para saber a causa desse refluxo, tá certo? Tem tratamento, nem sempre é um remedinho que vai tratar o refluxo. O tratamento, na maior parte das vezes, é descobrir o que causa esse refluxo e tratar essa causa, tá? No caso dos refluxos que a gente fica em dúvida se é patológico ou fisiológico, porque está ali naquele... Você não consegue definir muito bem, às vezes algumas terapias integrativas
como a acupuntura, a osteopatia, podem ajudar realinhando a musculatura e restabelecendo o equilíbrio do corpo da criança e diminuindo aí essas sensações desconfortáveis, tá bom? Então, assim, é importante a gente saber que a maioria das crianças, a grande maioria das crianças vai ter refluxo fisiológico. O leite volta e lavou, tá novo. Voltou o leitinho, você limpou a boquinha, o nenê tá sorrindo, tá tudo bem com ele. Isso pode acontecer várias vezes por dia e não é sinal de que alguma coisa está errada. Agora, a criança que está sentindo desconforto, que está voltando em grande quantidade, que não está ganhando peso, que só chora, que não dorme direito em função do refluxo, essa criança precisa ser avaliada por um pediatra para saber qual é a causa e procurar o que pode melhorar aí a qualidade de vida dessa criança, tá bom? Então, uma passadinha geral sobre refluxo para vocês entenderem do que se trata. Um beijo para Ellen, que perguntou sobre refluxo aí para mim. Ellen, tomara que eu tenha conseguido te esclarecer alguma coisa. Um abraço e vocês que estão me assistindo, não esqueçam de mandar esse vídeo para quem precisa saber sobre refluxo, para quem está em dúvida do que fazer com o seu nenezinho aí, e de curtir, compartilhar e tocar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um beijo para vocês e até mais.